Olá, como que você está? Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Meu nome é Roberto Cardoso. Esse vídeo aqui está gravado, tá? Eu tive uma correria doida hoje, fiz um monte de coisa, nem ia gravar vídeo à noite, mas eu falei, quero falar com vocês, então eu vou deixar gravado. É um vídeo mais curtinho, vocês podem bater papo normalmente entre vocês, eu já gravei, eu não vou poder responder. Mas vocês vão conversando, não tem superchat, não tem super sticker, mas tem valeu demais. Se você olhar, tem um botãozinho aí que é valeu demais, por aí você pode mandar o que você quiser de colaboração com o canal, tá? Falar para vocês de por que o Lula resolveu definitivamente, finalmente decidiu se reaproximar do Dias Toffoli. O Toffoli que é uma das maiores mágoas do Lula, porque não impediu o Lula que fosse o enterro do irmão dele, que criou o Lula como se fosse pai. O Toffoli não permitiu e o Lula guarda isso como uma mágoa muito grande. Mas agora o Lula está resolvendo, vamos lá, vamos conversar com esse cara. Qual que é o caso? O Lula está vendo uma situação muito grave, muito mais grave do que parece, porque a informação não chega a 100% para nós, o Lula tem muito mais informações. A extrema-direita está extremamente agressiva, articulada e se deixar, eles vão tentar um golpe de Estado de novo. Por exemplo, a gente só ficou sabendo pela delação do Mauro Cid que teve uma reunião do Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas. E nessa reunião, o Exército falou, não, você é louco, eu prendo o senhor se o senhor quiser dar golpe de Estado, mas a Marinha falou que estava dentro. A Marinha falou que se precisar de nós, estamos aí. Então, dentro das Forças Armadas, existe uma radicalização. O pessoal da extrema-direita amansou um pouco, porque agora o Flávio Dino está botando eles na cadeia. Mas até 2026, o que vai acontecer? Na cabeça do Lula, é preciso daqui até lá colocar o Bolsonaro na cadeia e todos da extrema-direita que puder. Por isso, o que ele pretende fazer? O Lula já indicou o Zanin para o STF. Por que o Zanin? Eu lhe disse assim, olha, eu vou indicar uma pessoa não exatamente porque é progressista. Eu vou indicar o Zanin porque ele é da minha confiança e eu sei que ele sempre vai estar do meu lado. Na prática, o Lula indicou o Zanin porque sabia que se precisasse dele, ele ia ser um cão de guarda. Ele ia estar lá para o que ele precisasse. Por isso que ele indicou o Zanin. Agora deve ser o Flávio Dino. O Lula já falou que cor e gênero, uma mulher ou um negro, não vai ser critério. Que ele vai indicar alguém da confiança dele. Porque ele quer fazer o enfrentamento ao bolsonarismo nesses 4 anos, porque daqui 4 anos o Lula pode tentar a reeleição. Eles podem tentar de novo, nós vamos viver esse inferno de novo, de golpe, de Praça dos Três Poderes, as Forças Armadas dessa vez podem aderir. Então ele acha que antes de pensar nas pautas progressistas, como no caso do Zanin, não foi esse o critério, ele não vai pensar no próximo ministro do STF como um negro ou uma mulher, porque ele acha que o risco é sério que nós estamos correndo de enfrentar uma outra tentativa de golpe. E aí ele já conversa no STF com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes. Ele conversa muito facilmente com esses dois. Agora tem o Zanin, são 3. Tem o próximo que ele vai indicar, são 4. O Toffoli seria já um 5º voto. Para você ter maioria, você só precisa de 6. E aí nos outros, um voto ele consegue. Mas facilitaria muito para ele se ele tivesse um voto a mais, no caso o do Toffoli. Essa é que é a intenção do Lula. O Lula está tentando combater a extrema-direita antes de 2026. O Bolsonaro está no seu momento mais frágil, então ele acha que é agora que ele tem que colocar o Bolsonaro na cadeia. Ele vai indicar o próximo PGR, que é quem vai oferecer a denúncia. Agora que o Ara saiu, os processos vão andar e ele precisa de votos lá. Então é por isso que ele está se reaproximando do Dias Toffoli. Vamos dar uma olhada aqui? Vocês vêm aqui comigo? Vamos ler algumas matérias? Olha só. Manifestantes da extrema-direita explodiram e ficaram mais violentos no pós-eleição, mostra levantamento. Os manifestantes, eles não se acalmaram. Eles estão por aí e eles querem ditadura militar, eles querem golpe de Estado. Olha só, vamos ler só um pedaço dessa matéria, tá? O Brasil registrou mais manifestações de extrema-direita nos 2 meses após as eleições do presidente Lula do que nos 4 anos anteriores. O crescimento acompanhou o recrudescimento da violência nos atos, que culminou no 8 de janeiro, quando golpistas invadiram e vandalizaram os prédios dos 3 poderes.
Pesquisa da cientista política Lilian Sendretti, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, mostra que foram registradas 1.666 manifestações entre novembro de 2022 e 8 de janeiro. Ó, 1.666 só nesse pedacinho aqui, ó, de novembro até o 8 de janeiro. Então é novembro, dezembro, mais 8 dias. Só 2 meses e 8 dias. Entre 2018 e 2021 foram 1.548. Quer dizer, durante o governo Bolsonaro, 1.500. Nesses 2 meses, 1.666. O número pós-eleições foi puxado pelo fechamento de estradas pelo Brasil, que começou logo após a divulgação do resultado do segundo turno, em 30 de outubro. O levantamento estuda manifestações identificadas como de extrema-direita, realizadas em todo o país, entre o começo de 2018 e o 8 de janeiro, certo? Então, olha só esse gráfico aqui. O número de manifestações em 2018, 147. Em 2019 aumentou um pouquinho, 2020, aí mais que dobra para 2021. E em 2022 tem esse salto, indo para esse número assustador de 1.822 manifestações. E em 2023 caiu, porque o STF e o Flávio Dino estão botando essa galera na cadeia. Por estados onde mais teve São Paulo. São Paulo praticamente, se você somar o segundo, o terceiro e o quarto, ainda teve mais manifestações do que o segundo, o terceiro e o quarto somados. E Santa Catarina com um número razoável, embora seja um estado pequeno. Então isso preocupa muito o Lula. Esse movimento de extrema direita que quer colocar uma ditadura militar nesse país. Ele precisa enfrentar esse movimento e o Toffoli vai ser parte disso, né? Então, olha, por que Lula reabrirá diálogo com Dias Toffoli? Olha só, Lula sinalizou a aliados que vai retomar diálogos mais frequentes com o ministro Dias Toffoli. Membros do governo têm dito ao presidente para ampliar suas conexões na corte. Hoje, os principais canais do petista no Supremo são Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Há 2 meses na corte, Zanin é o interlocutor com mais confiança do presidente, mas por ser novato, ainda não tem a mesma liderança que os colegas. Na avaliação de integrantes do governo é que Lula precisa se aproximar do maior número de ministros que puder, já que o STF tem peso decisivo em muitas pautas de interesse do executivo. Toffoli foi nomeado por Lula. O ministro tem feito gestos. No ano passado, com o presidente já eleito, pediu desculpas pelo fato envolvendo o enterro do irmão, do Vavá. Neste mês, Toffoli anulou as provas decorrentes do acordo de leniência da Odebrecht. Então é por isso que o Lula está se aproximando do Toffoli, porque ele precisa se aproximar de todos os ministros que ele puder. Mas veja só, Lula nega angústia e descarta raça e gênero como critérios por causa disso. Essas pautas são importantes, mas agora as urgentes são combater o bolsonarismo. E para isso ele vai precisar de um cão de guarda, provavelmente o Flávio Dino no STF. O presidente Lula descartou hoje que gênero e raça são critérios para a indicação do próximo ministro do STF e disse não ter angústia para divulgar o novo nome. O presidente afirmou já ter várias pessoas na mira, mas que não precisava ser questionado sobre raça ou gênero. Lula tem sido pressionado por apoiadores e os setores progressistas para indicar uma mulher na vaga de Rosa Weber, que se aposenta dia 2 de outubro. É isso que as pessoas precisam entender, que o Lula está fazendo o possível para garantir que o país tenha democracia, para garantir que a gente não viva de eleição em eleição, de golpe em golpe. Então, apesar dele considerar isso importante, o Lula indicou a única mulher que foi presidente desse país, foi indicada por ele. Apoiou a Dilma, o negro Joaquim Barbosa, foi ele que indicou e ele quis indicar o negro, mas o momento agora é aproveitar a fragilidade do Bolsonaro para colocar o Bolsonaro na cadeia e tentar sepultar essa extrema-direita que vai tentar, se deixar, vai tentar derrubar o Lula de novo. Lula ficará internado até terça-feira e despachará do Alvorada por pelo menos 3 semanas após cirurgia no quadril. Olha, o Lula vai fazer essa cirurgia no quadril porque ele tem dores muito fortes. A cirurgia é dia 29, mas ele pode indicar o próximo PGR. O mandato do Augusto Aras termina hoje. Amanhã ele já não é mais oficialmente o PGR. O Lula pode indicar o nome dele talvez hoje. Talvez amanhã, provavelmente antes da cirurgia.
tá? O PGR precisa ser indicado como uma pessoa de confiança para denunciar Bolsonaro ao STF, não pode ser uma pessoa que cogite passar pano para Bolsonaro, e aí o processo começa para prisão. Então tá tudo encadeado. Ele tem menos pressa do ministro do Supremo, mas do PGR para entrar logo e começar a trabalhar. O Lula tem uma certa pressa sim, ele pode indicar antes da cirurgia, que é no fim dessa semana. Em torno de Bolsonaro vê estratégia kamikaze de Mauro Cid e culpa o advogado dele. O Bolsonaro não esperava que o Mauro Cid fosse fazer uma delação e entregar o Bolsonaro. Ele achava que o Mauro Cid era de extrema confiança e que ia morrer no fundo da cadeia enquanto o Bolsonaro ficava de boa. Claramente não é isso que vai acontecer. Não é isso. O Mauro Cid está falando entre a família dele e a família do Bolsonaro, ele vai cuidar da família dele, né? Assessores e aliados de Jair Bolsonaro passaram a classificar a estratégia de defesa de Mauro Cid como kamikaze. A avaliação passou a ser feita após a coluna revelar, na semana passada, que o ex-ajudante, em sua delação, revelou que o Bolsonaro teve uma reunião com comandantes das Forças Armadas e ministros da ala militar de seu governo para discutir uma minuta golpista. No relato, Cid revelou que o ex-chefe da Marinha, o almirante Almir Garnier, mostrou disposição em aderir ao plano golpista. Para o entorno de Bolsonaro, o relato colocou do mesmo lado Bolsonaro, a Marinha e também o ex-ministro Braga Neto. O que eles estão falando aqui, ó? É o famoso, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Como eles não conseguem fazer nada, o Mauro Cid já delatou, ele está falando, olha, essa delação para nós não é ruim. Essa delação para nós é boa, no fundo, porque vai colocar a Marinha do lado do Bolsonaro e também do lado do Braga Neto, porque ele delatou os militares. Então, como o Bolsonaro e os militares estão sendo acusados, eles agora tendem a se abraçar. É isso que pensa a defesa do Bolsonaro, e aí o Lula está atento a tudo isso. O grupo pretende se articular e defender um relato que siga a mesma linha sobre os fatos, isolando assim Mauro Cid e buscando descredibilizar a sua delação. A visão dos aliados de Bolsonaro, o principal culpado pelo que chamam de estratégia kamikaze adotada pelo tenente-coronel, é o advogado César Bittencourt, mas ele já foi chamado para isso. A defesa do Bolsonaro pode falar que é uma estratégia kamikaze, mas é o que o Mauro Cid queria. O Mauro Cid quis delatar e chamou um advogado já para isso, né? Desde que assumiu a defesa de Cid no mês passado, Bittencourt despertou incômodo no entorno de Bolsonaro com a transmissão de sinais trocados sobre a possibilidade de o cliente fazer uma delação e também sobre o conteúdo que foi revelado à Polícia Federal. O advogado do Mauro Cid está cuidando do Mauro Cid e se tiver que ferrar o Bolsonaro, dane-se, não é problema dele, cada um que se vire. Foi o próprio Bolsonaro que falou. Quando o Mauro Cid foi preso, falou, ele tinha autonomia, se ele fez alguma coisa, ele que veja, cada um vai seguir o seu caminho. O Mauro Cid falou, você quer saber? Então eu vou lá delatar. Para ele, sou um leproso. Adivinha quem ressurgiu? Quem ressurgiu? Queiroz. Queiroz ressurgiu, olha, falando sobre a relação com a família Bolsonaro. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o da rachadinha Fabrício Queiroz, deixou claro na investigação, deixou claro a sua insatisfação com Jair Bolsonaro e sua família em entrevista para a revista Veja, publicada nesse domingo. O militar da reserva, que já foi investigado por prática de rachadinha quando atuava no gabinete do filho mais velho, afirmou que o clã o vê como um leproso e lamentou não ter recebido apoio à sua candidatura a deputado estadual na última eleição. Os Bolsonaros são do tipo que valorizam aqueles que os traem. Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022. Nem na urna em que ele votou eu tive voto. Se ele sinalizasse favoravelmente a minha candidatura, hoje eu seria deputado. Dias após o fim do primeiro turno, a coluna de Anselmo Góes mostrou que o boletim de urna onde Bolsonaro votou na Vila Militar não constava nenhum voto para o ex-assessor, para o Queiroz. Queiroz recebeu 6.701 votos na busca de uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio. Ele, quando começa a reclamar que ele está abandonado, o Queiroz de vez em quando faz isso. Fala que ninguém olha para ele, ninguém faz nada. Ele quer dinheiro. Quando ele faz isso é porque ele está sem dinheiro. O Queiroz não é uma pessoa rica, ele tem um salário baixo para quem já é aposentado como militar, não chega a 10 mil reais. É muito para nós assim, mas ele tinha uma vida de luxo bancada com a rachadinha.
Ele comandava aquele dinheiro todo e ficava com uma parte, obviamente, ninguém comete crime de graça, né? Só que acabou. Acabou, ele tem só aposentadoria e para ele viver dá, mas para ele viver com luxo não dá. Então quando ele começa a dar essas esperneadas, pode ter certeza, o Queiroz está querendo dinheiro. Aí ele dá uma entrevista para Veja, dali a pouco pinga um Pix, aí ele volta a ficar quieto por mais um ano. É assim que funciona. General Heleno, se borrando de medo da CPI, pede ao STF para não ser obrigado a comparecer. Ou ele quer ou não comparecer ou poder permanecer em silêncio. Ai, esse velho maldito. A defesa do general Augusto Heleno, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro, pediu nesta segunda-feira ao STF que ele não seja obrigado a comparecer a depoimento na CPI dos atos golpistas. A sessão para ouvir o ex-ministro está marcada para amanhã, para terça-feira, e ele não quer ir. A mesma coisa que todo mundo faz. Ninguém quer ir, ninguém quer se expor, mas por enquanto ele tem que ir. Vamos ver se alguém vai dar uma decisão favoravelmente a ele. Acho difícil. O direito de permanecer em silêncio cabe para todo mundo. Então, se ele for e não quiser responder, ele pode não responder. Mas é pior. É pior. Porque se você não deve nada, você fala. E se você não fala para não se incriminar, o silêncio está falando por você que você é culpado. Então, mesmo quando ele não fala, o silêncio diz mais do que as palavras, muitas vezes. Com a palavra ele pode mentir, né? Após só achar R$ 14,97 na conta de Collor, a justiça manda bloquear os bens de sua esposa para pagar dívida trabalhista. Ai, o povo acha que é esperto. O Collor tem uma esposa e não tem dinheiro na conta dele. Ele tá devendo pagar para a justiça, botou o dinheiro na conta da esposa. A esposa do ex-presidente Fernando Collor, Caroline Collor de Mello, teve R$ 455 mil bloqueados após determinação da Justiça para o pagamento de dívidas trabalhistas. Segundo informações publicadas pelo site UOL, a determinação aconteceu após só encontrarem menos de R$ 15 na conta dele. Segundo a decisão da juíza Natália Azevedo Sena, magistrada substituta da 5ª Vara do Trabalho de Maceió, o bloqueio foi autorizado após entendimento de que o político poderia ter retirado o dinheiro do banco para evitar confiscos. Constatado o esvaziamento patrimonial praticado pelo sócio Fernando Afonso Collor de Mello, como também de blindagem patrimonial, entendo devidamente justificada a medida cautelar requerida. Quer dizer, a juíza falou, eu não sou tonta, se você acha que você não vai pagar sua dívida trabalhista passando o seu dinheiro para a conta da esposa, não, bloqueie os bens dela. E o Collor, meu Deus do céu, que vergonha alheia, viu? Isso foi presidente da República, viu? Aniele Franco erra ao confundir ato oficial com gracinha flamenguista. Isso aqui, gente, são aquelas tempestades em copo d'água que só acontecem com a esquerda. A Aniele Franco ontem foi ao Morumbi porque a CBF convidou, porque eles estão fazendo uma campanha contra o racismo. Você sabe que de vez em quando tem alguém que vai preso por causa de uma atitude racista no jogo de futebol. E a CBF está com uma campanha que chama Com Racismo Não Tem Jogo. Aí chamaram a Aniele, chamaram também o Silvio Almeida, né? Ela ministra da Igualdade Racial, ele dos Direitos Humanos. Levaram os dois lá, fizeram a campanha, fizeram a ação, mas a Aniele postou um vídeo quando estava indo, falando assim, gente, tô indo pro Morumbi, viu? Vou lá ver o meu Flamengo. Brincadeiras à parte, eu tô indo fazer uma ação de combate ao racismo, tal, explicou tudo direitinho, que ia assinar um termo, tal. Isso acontece sempre. A CBF, quando precisa de alguma coisa do governo, ela chama para um jogo, para um camarote, porque para ela é melhor. Para fazer sala é melhor, ao invés de chamar para uma sala da CBF. Aí a CBF divulga fotos, diz que está fazendo alguma coisa. Então isso é feito no jogo da final da Copa do Brasil, porque é conveniente para a CBF. Aí ela foi fazer essa brincadeira, falou, tô indo ver o meu Flamengo. Aí o povo já cai matando em cima. Sabe o que é engraçado? Deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Aqui não tem. Tem no Instagram dela que ela postou. O que é engraçado é que o Bolsonaro pode ir pro jogo que ele quiser, com o avião da FAB, leva o Sérgio Moro, veste a camisa do time que quiser. Quando o Palmeiras é campeão, entra em campo, entrega a taça pros jogadores, ninguém fala nada. Mas homem pode fazer essas coisas, né? Homem pode fazer essas coisas de usar avião da FAB para assistir jogo. Porque ele foi para assistir jogo.
Ela foi convidada pela CBF para participar de um ato de combate ao racismo, que é da pasta dela. O Bolsonaro ia especificamente para assistir jogo. Ninguém reclamava. Agora estão falando que ela erra ao confundir ato oficial com gracinha flamenguista. É assim, coisas que só acontecem com a esquerda. O pedido de desculpas de João Dória a Lula. Esse aqui nós vamos ler juntos porque é bem curtinho. Ó. O ex-governador de São Paulo, João Dória, deu uma entrevista ao que ele falou. Pediu desculpas a Lula por ter ironizado a prisão dele em 2018 num comentário nas redes sociais em que disse que a prisão do petista lava a alma dos bons brasileiros. Pediu desculpas, hein? Isso é raro na direita. Aquilo que foi uma declaração imprópria e eu não tenho problema em reconhecer. Isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, mais respeitada. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer quando eu erro. Não foi uma declaração adequada, disse Dória a Rafael Colombo no Flow News. Então o Dória deu a mão à palmatória, ajoelhou no milho e pediu desculpas ao Lula pela gracinha que ele fez de falar que o Brasil inteiro está contente, sendo que a gente sabe que foi tudo uma armação para tirar o Lula da eleição. Aquilo foi a continuação do golpe. Né? Não tinha como tirar a Dilma de lá e devolver o governo para o PT 1 ano e meio depois. Então o Lula não poderia vencer aquela eleição e ele estava com 39% em agosto. Tiveram que tirar ele da eleição. Tudo teve que ser feito para o Lula não vencer. O Dória sabe disso. Então ele entendeu e pediu desculpas para o Lula, menos mal, né? Menos mal que peça desculpas. Estamos vivendo de cesta básica. Adivinha quem falou isso? A mulher do tal do Aécio, aquele que foi condenado a 17 anos. Na casa dele só ele trabalhava e agora a família está vivendo de doação de cesta básica. O que a gente pode falar? Esse cara foi lá pedir a nossa morte. Porque um golpe de Estado é para tomar na força aquilo que você não conseguiu conquistar na urna. Então ele queria eliminar opositores. O que a ditadura militar fez? Matou, torturou, prendeu, exilou. E é isso que ele queria para nós. Agora ele está preso. Se a família está passando necessidade, sinto muito, mas o que eu posso fazer? Eu deveria ter morrido para o seu marido estar com vocês? Será que é isso? Ó, a estudante de administração Lucinéia Neuza Ferreira, de 40 anos, é a mulher de Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro réu condenado por tentativa de golpe de Estado. Casada com um ex-técnico de saneamento há 18 anos, Lucinéia não trabalhava. Ela diz que de vez em quando fazia uns bicos de jardinagem, dinheiro que ajudava a aumentar a renda familiar. Os 2 filhos, um de 17 e outro de 8, estudam em escolas públicas. Estou desempregada e tenho 2 filhos para criar. A nossa família está vivendo de cesta básica e com a ajuda da família. Ela diz que recentemente encontrou um estágio remunerado na área de administração em um órgão público que vai render R$900 por mês. O maior problema são os ataques que vem sofrendo. Olha só, gente, o que a gente pode fazer? Se a família não tem culpa, não somos nós que vamos julgar. Mas assim, você pedir golpe de Estado, você está pedindo para eliminar seus opositores. O exército tem armas. Você está pedindo para o exército sair na rua, o que você está querendo? Que o exército distribua flores? Não, é para matar os opositores, nós, no caso. Esse pessoal golpista queria que nós fôssemos mortos, porque é isso que o exército sabe fazer. O exército é treinado para matar, né? E agora, se eles estão passando dificuldade, sinto muito, mas eu não posso fazer nada por vocês. Ele que pensasse 2 vezes antes de perder na urna e depois querer ganhar na mão grande através de um golpe de Estado. Sinto muito, não posso fazer nada. Valeu, meu povo. Deixo esse vídeo gravado aí pra vocês. Obrigado por terem participado, tá? Manda um valeu demais aí se você nunca fez. Deixe seu like, um beijo grande. Eu já fui. Beijo, meu povo. Valeu, obrigado.